Shalom, vamos fazer nossa abordagem semanal. No ano passado eu falei sobre a questão de certos rabinos que dizem que não houve uma transgressão acerca do que os dois filhos de Aharon fizeram, mas eu esclareci todos os mandamentos. Eles querem dizer que o mandamento de não fazer algo como eles fizeram ainda não estava dito na Torá. Mas aí eu esclareci que nada a ver, porque tudo foi dado no Sinai, foi dado oralmente, a Torá foi escrita somente mais tarde. Mas como eu já abordei esse assunto, então vamos deixar um pouquinho de lado, só lembrando que a Avodah Zará é o serviço estranho a Deus, não é só a idolatria. É toda coisa que a pessoa inventa fazer, que a Torá não ordenou. Eu citei, inclusive, a questão dessas pessoas que ficam se balançando na hora da oração, que nossa obrigação é estar diante de Deus como um escravo diante do seu Senhor. Ou seja, simplesmente parado. Nenhum escravo que hoje em dia não existe mais escravos, então as pessoas não sabem como se comportavam. Mas o escravo, o respeito dele era tão grande que ele sempre chegava com o rosto voltado para o chão, não olhando nos olhos do amo e sem se mover. Então, a forma correta de estar na hora da oração diante de Deus é com os olhos para baixo, como diz o Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, em sua carta a seu filho, que os olhos estejam em direção à terra e o coração voltado para o alto. E, como diz Rabbi Yosef Karo Shulchan Aruch, sem ficar se movimentando, sem ficar se balançando, isso não é regra de judaísmo, isso é um costume que inventaram, e isso vai contra a halakha, porque a halakha é estar como um escravo diante de seu amo. Então, essa semana nós vamos abordar outro tema, um tema muito importante. Essa paraxá, ela nos traz muitos pormenores sobre sinais de animais kesherim, animais que não são kesherim, animais que são proibidos para nós, a carne deles. E aí, eu quero lembrar o seguinte, quem quiser saber mais sobre esses pormenores, que abra o Mishneh Torah e leia os primeiros capítulos das leis de Ma'achalot Asurot, que estão no tomo chamado Kedushá. Por que eu digo isso? Porque ali o Rambam aborda o caso de uma pessoa que encontrou vamos supor, numa situação no deserto. Um animal que já estava sem cabeça. Como ele vai saber se era um animal puro ou um animal impuro? Sem cabeça, sem patas, né? Então, a pessoa simplesmente tem que saber reconhecer as fibras da carne, como elas são. Porque no porco e no cavalo, no bovino, são diferentes. As fibras da carne são diferentes. Mas isso não é o mais importante. O mais importante aqui é a diferença, eu acho que as pessoas não sabem, a maioria não sabem, qual a diferença entre nevelá e terefá. A maioria das pessoas hoje estão acostumadas a chamar todo alimento que não é kasher de treif. Mas isso é uma coisa que vem do Yiddish. No Yiddish, você aplica a palavra treif para qualquer alimento que não é kasher, exatamente para ter um termo que seja o antônimo daquilo. Mas treif, em Yiddish, não tem nada a ver com taref, ou terefá, em hebraico. Por quê? Porque terefá
é um animal que ou já foi encontrado morto, ou ele já tinha algum problema físico que o levaria à morte. Existe uma lista de casos, uma pancada na cabeça, uma, uma vértebra quebrada, ou algum buraco no estômago, no bucho, como dizem, né? A palavra mais usada, ou na traqueia, ou no esôfago, e isso aí já faria com que esse animal tivesse sido tido como se fosse morto. Isso é terefá. E aí nós temos o outro caso, o caso chamado nevelá. O que é nevelá? Nevelá difere de terefá por dois motivos. Primeiro, porque nevelá é o animal que a shechitá, quer dizer, o abate, a degola, não foi feita de acordo com os pormenores da lei judaica. Nevelá, a pessoa não soube preparar a faca, ou não sabia shechitá, não sabia as leis, fez alguma coisa errada. Não importa se ele fez uma das 5 coisas, ou se simplesmente ele fez algum erro de não saber cortar direito, né? Qualquer erro que a pessoa tenha feito ali, na hora do abate, pode fazer com que o animal seja tido como nevelá. Então, nevelá é sempre erro no abate. O animal pode ser kasher antes da shechitá, mas a partir da shechitá, a partir do abate, esse animal passa a não ser kasher. Se o abate for errado, não adianta mais. Então, nevelá não tem defeito físico, não é o caso de terefá, não é o caso que o animal já ia morrer por si por causa de algum problema que ele tivesse. É diferente do caso da terefá. Portanto, tem mais alguma diferença? Sim, e é essa a diferença que eu quero abordar. A terefá, a pessoa que encontrou uma terefá, está escrito no Torá, você pega a terefá e leva para os cachorros. Por que para os cachorros? Porque os cachorros, dizem nossos sábios, eles não uivaram quando houve a morte dos primogênitos no Egito. Eles simplesmente ficaram calados e se isso é derash, se isso é realidade, isso não importa. O que importa é que você pode pegar a terefá e levantar do lugar. E a nevelá você não pode. Por quê? Se você levantar a nevelá do lugar e portar por alguns metros, ela transmite impureza. Eu já esclareci no vídeo anterior, desculpem, que impureza não é tudo igual. Não é só mikve que purifica. E existem níveis de impureza. A maior delas é impureza para o morto, que é o que acontece conosco hoje, que todo o povo judeu está impurificado por mortos. Eu falei sobre isso na semana passada. Na questão, eu até abordei o livro Shagateria. Mas é importante saber que a pessoa que levanta uma nevelá, uma carne de um animal que foi sacrificado erroneamente, recebe impureza por carregar nevelá. E essa nevelá que transmite isso é exatamente aquele tipo de animal que ele não morreria por si próprio, se não fosse o caso do abate errado. É simplesmente o abate errado que fez essa situação. Pois bem, eu acho que a maioria aqui, que talvez não saiba leis de shechitá ou leis de kasherut ou coisas assim, não sabia a diferença entre essas duas coisas. Então, esse vídeo não vai ser longo, porque é simplesmente
A minha busca aqui é ser esclarecedor, e nesse caso, estou só esclarecendo essa diferença entre nevelá e terefá. O que uma causa, o que outra não causa. Espero que todos tenham um Shabbat Shalom, com muita bênção, muita alegria e muita paz.